Esse foi um grupo que a semente dele foi gerada com a Copa do Mundo do Brasil. Isso não sei se o pessoal sabe. Aplicamos, como é que chamava na época? A matriz da competitividade, que era um baita de um estudo para ver o quão competitivo eram as empresas do setor. O nosso principal objetivo com a rede gastronômica sempre foi gerar identidade gastronômica para a região. Poucas coisas são tão ruins para quem vai empreender como a sensação de tô entrando num ninho de cobra agora, todo mundo é meu concorrente, todo mundo é meu rival. Pô, cara, é tanta pressão para vocês que trabalham nesse setor, mas tanta pressão que a pressão de estar competindo o tempo todo não precisa estar ali moendo. Ela tem que estar ali sutilmente e muito mais do outro lado tem que me ligar que eu tenho pessoas, empresários e empresárias na cidade que eu posso contar, que eu posso ligar, que eu posso mandar um WhatsApp, conversar, chegar lá. Posso conhecer a tua cozinha e ver como é que é o teu processo? Tem muito mais coisas, mas tem muito mais do mesmo também. Né? Tem, cara. Então, assim, e aí vem o que você sempre fala, né? Ser igual não faz a diferença, né? Opa, bom firme, bem-vindos ao Na Pressão, o podcast para quem tá pra cá do balcão. Bora lá bater uma real sobre o que é viver de gastronomia? Opa, bom firme, bem-vindos a mais um episódio do Na Pressão. No episódio de hoje nós vamos conversar com o Rodrigo de Barros, que é expert em inovação e palestrante. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Na Pressão. Legal, Cris. Tudo bem? Grato pelo convite. Muito legal estar aqui. Tenho certeza que a gente vai ter algumas histórias para relembrar e também bater um papo sobre essa questão da criatividade na gastronomia, né? Por que não? Isso aí, meu garoto. História para contar não vai faltar, né? Exato. Cara, Rodrigo, só para dar uma complementada, o Rodrigo, cara, a gente se conhece de longa data, de outros carnavais, né, antes da gastronomia e depois, né, como consultor, ele esteve presente aí em algumas das empreitadas que eu estive envolvido, então, e fora, né, as que eu participei, tantos outros empresários aí do setor gastronômico, o Rodrigo teve um contato bem próximo, participou de muita coisa legal na cidade aí, né, eu quero que ele conte a história, porque, né, vindo de mim não vai ter graça. Legal, Cris, tem razão. Tive a oportunidade de fazer um trabalho junto ao setor da gastronomia durante um bom tempo, né? Enquanto parceiro do Sebrae na época, lá junto com a Nádia, a gente desenvolveu algumas ações que fomentou o que veio a ser a rede gastronômica dos Campos Gerais, né? Acho que a gente pode falar um pouco disso daqui a pouco também, que foi um trabalho, do meu ponto de vista, exemplar, né? De todos que estiveram envolvidos com esse movimento. Muita coisa boa veio dali, muito fruto veio dali. Não à toa que a própria sucursal da Abrazel, né, teve a gênese na rede gastronômica dos Campos Gerais, da Abrazel Campos Gerais, aliás, né? Então veio dali também, né? Aquilo que era a base da rede se tornou a Abrazel, né, depois, isso é muito legal. Enfim, foi um trabalho bem bacana, bem divertido, que gerou muito aprendizado para mim, creio que para todos lá, e é um dos trabalhos que eu mais tenho carinho dos que eu realizei em 13 anos aí que eu tô atuando com criatividade, com inovação, né, pelo Brasilzão aí. Né? Tenho muito carinho pela E foi um baita antiga grupo, rede. né, Rodrigo? Pô, foi um baita grupo, cara. Foi um baita grupo. E o legal de falar é que foi um grupo até, ó, estamos em Copa do Mundo, né? Esse foi um grupo que a semente dele foi gerada com a Copa do Mundo do Brasil. Isso não sei se o pessoal sabe, não sei nem se você lembrava ou sabia desse contexto, né? Não lembrava. Mas quando teve a Copa do Mundo em 2014 no Brasil, veio um recurso para fomentar a gastronomia e a hotelaria, né? Com ações no Sistema S. Né? No caso lá na época, em especial com o Sebrae Paraná. E aí esse recurso ele foi direcionado para capacitar empresários, empresárias da gastronomia e da hotelaria. E aí, junto com a Nádia, queridíssima Nádia, nossa amiga aí de longa data também, né? Deixar um registro aqui, um beijo para Nádia, nós sentamos e desenhamos toda uma estratégia para fomentar estrategicamente bares, restaurantes e hotéis de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. E aí, a partir disso, a gente começou a fazer um mapeamento. Aplicamos, como é que chamava na época? A matriz da competitividade, que era um baita de um estudo para ver o quão competitivo eram as empresas do setor. Traçamos, cruzamos dados, chegamos num cenário de quais eram as mais competitivas, quais precisavam de mais apoio, enfim. E com base nessa fotografia,
Eu lembro que na época, junto com outros colegas, nós visitamos aproximadamente 130 bares e restaurantes da região, 130, 140. Imagina, coisa pra caramba. Entrei em muita cozinha, entrei em muito salão, né, conversei com muita gente, vi muita coisa. Né? Não sei cozinhar nada, né? Quase nada, mas aprendi muito com vocês, vendo, né, a labuta de vocês no dia a dia aí, que é na pressão, né? Como é o nome do teu podcast. Enfim, e aí a partir disso a gente chegou num grupo lá de 30 e tantas empresas que foi se modelando com o passar do tempo, né? Então esse trabalho nosso durou desde 2013, pré-Copa, né? Um pouco pré-Copa, até o que, Cris? 2019, 18, 19, assim. Acho que foi 19. Por aí, né? Se não me... 19, aham. Exatamente. E foi isso, né? Antes de mais nada, beijo, Nádia. Isso aí. Respondendo, né? Nossa, bem, a primeira pessoa que eu procurei quando eu pensei em montar o podcast para começar com essa brincadeira aqui, cara, foi a Nádia e se não fosse ela, talvez eu estivesse no papel ainda. Ela chegou, eu simplesmente falou assim, ó, tem uma ideia legal, então vai. Me jogou já na feira de turismo, se vira, correria. Putz, cara, foi muito massa, então um beijo, Nádia. Não, é isso aí, Nádia parceiraça. Nossa, e sobre a rede gastronômica, o começo dela eu não participei tão efetivamente, porque eu tava com o meu probleminha da coluna, né? Tava em casa, e a Gi que enfrentou as primeiras reuniões ali e tal, né? Digamos ali, a semente e tal, ali foi ela que tocou o barco. Sim. Depois, aí eu comecei a participar um pouco mais ativamente, né? Cheguei a uma das chapas ali, né? A segunda ali na tocada. E, cara, foi ímpar aquele momento, com certeza. Assim, foi muito legal por um bom tempo. Eu falo isso porque eu fui perdendo energia no decorrer por conta das empresas que fui montando. Então, tipo, fui distribuindo energia, né? Aí chegou uma hora que eu não conseguia acompanhar mesmo. Mas putz, o projeto, cara, realmente você tem todos os motivos aí para ter ele como um lugar especial na prateleira do coração aí, né? Nem falha, aprendi muito com todos vocês enfim, e acho que contribuí também, né, com o grupo, porque é legal falar, né? Esses dias eu comentava até com a Sara, né, minha esposa, contando para ela um pouco dessa história, e eu falei para ela, amor, tudo o que a gente fez com a rede gastronômica foi metodológico, não foi nada no achismo. Então, na época que a gente criou a base da rede gastronômica, eu fazia o mestrado lá na UTF. E aí, com base nas ferramentas que eu aprendia no mestrado, isso é muito legal de falar, né, já para trazer aqui para o campo da nossa conversa, questão de conhecimento, informação, tecnologia, inovação e tudo mais, tudo que eu tinha acesso na UTF no mestrado, que era um mestrado focado em redes empresariais, né, dinâmica de redes empresariais, eu levava para desenhar a estratégia do grupo. E aí, junto com a Nádia, a gente sentava e falava, Nádia, o que você acha disso? E ela, tem isso aqui também, será que casa? E a gente ia definindo e fazendo um trabalho metodológico, por isso que deu certo por um bom tempo. Aí, claro, aliás, deu certo até o fim, a questão foi só uma mudança de chave institucional, né? Mas até aquilo que a gente se propôs a fazer deu certo, né? Então, desde o início, até a minha saída também, né, desse movimento, foi um trabalho metodológico, técnico, com aquilo que havia de mais interessante em gestão, estratégia e inovação para redes empresariais. Né? Então, e tinha muito trabalho de bastidor, lógico, né? Tinha muito. Ô, Cris, vou passar aí pra gente bater um papo, né? Lá, o Sérgio do Garage, tô indo aí conversar, Carol da Vila Coruja, enfim, nem vou lembrar de todos aqui, né? Vamos aí bater um papo, vamos alinhar, vamos ajustar, vamos acalmar os ânimos, porque é um trabalho humano, né? Mais do que gestão, estratégia, planilha, escambau. A questão é comportamento, é emoção, né? Então. Era dia do divã, cara. Divã, total. Não sou psicólogo, mas participei de algumas terapias. Até porque era um assunto que, pelo menos a gente, nos bastidores, né? A gente conversava muito sobre a importância de vocês ali, o Sebrae, naquele momento, porque a gente conversava ou era com o sócio, né? Ou era com o funcionário.
e acabava ficando muito limitado ao nosso mundinho, que são, né, é isso, uma empresa nada mais é do que um micromundo, onde você está inserido ali e não consegue ver muito além dos horizontes ali da empresa, né, e quando você vem de fora com tudo aquilo que você trazia pra gente, a visão era consultor barra cliente barra amigo barra, cara, Barros. Barra Barros, eu ia falar isso. Barra Barros, Tudo. Barra Barros. E daí, cara, pô, isso daí pra nós era sensacional, realmente. Lógico, tem a peneira, né? Tem coisas que a gente conseguia colocar em prática, tinha coisas que não, às vezes por questão financeira, às vezes por gás, né? Faltava gás, enfim, era muito de cada um ali, né? São 30 e poucas empresas na época, né? Que estavam participando, né? E dá pra falar que eram efetivos, né? 30 e poucos ali direto e mais um tantote aí em volta, né? Que acabava respingando, né, cara? E a pergunta, Rodrigo, daquela época pra cá, né? Eu falo isso como observador também, daquela época pra cá, você consegue notar a diferença do mercado gastronômico, o que aconteceu aqui na região daquela Copa do Brasil pra cá, cara? Cara, muito, 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 né? E quando a gente fala de lá pra cá, eu tô falando no micro universo Campos Gerais, mais especificamente PG, né? Ponta Grossa aqui, que é onde nós estamos, né? Cara, mudou demais mesmo, né? E é legal falar disso, né? Muitas coisas que eu, na época, enquanto estudioso, doutor, para poder levar informação, né, para a rede gastronômica, por assim dizer, e cumprir com o meu papel naquele grupo, muito do que eu estudava e olhava em termos de inovações que rolavam em Maringá, que rolavam já em Londrina, obviamente Curitiba, São Paulo, por que não? Muitas daquelas coisas eu olhava naquela época e falava, cara, PG, os Campos Gerais, precisa chegar em algo parecido com isso. Temos de qualidade no atendimento, qualidade no serviço, diversidade de cardápio, experiência, a palavra da moda aí, né, que já tinha pra caramba lá atrás, e aqui nem tanto, né? E eu vejo que nós chegamos lá, nós chegamos nesse cenário hoje, dado a proporção da cidade, o tamanho da cidade e tudo mais, nós temos muita coisa mais evoluída em Ponta Grossa hoje em termos gastronômicos. Temos sim. Não estou dizendo evoluído melhor, eu estou dizendo evoluído mutante, mudou, né? O melhor é muito relativo, nem chego nesse ponto agora. Mas nós vemos muito mais diversidade, muito mais opções, uma preocupação, me parece, enquanto cliente agora falando, de muitos bares e restaurantes com atendimento massa, com uma padronização lá na cozinha para ter um prato padrão ali, né? Todo dia, toda hora, né? Porcionado direitinho, montado direitinho, sempre com um padrão legal, o próprio atendimento de garçons, garçonetes, a galera, assim, isso mudou muito, é muito diferente de antes. Talvez, né, estamos aqui papeando, a impressão que eu tenho é que tá mais profissional, tá mais mais evoluído, mas volto a falar, não estou me referindo à qualidade da comida, não, perfeito, né, mas ao cenário. O cenário mudou muito, né? Questão de hambúrguer, você que, né, foi um dos precursores dos bons hambúrgueres da cidade, né? Você foi, né? Eu posso citar você, o conhecido nosso aí, o Slow. Opa. Lá na hamburgueria gourmet. Tinha um outro na mesma época que acho que era Square Burger, que ficou Burger. Um ano e pouquinho, os mini hamburguinhos, assim, que foi o início do movimento dos hambúrgueres mais elaborados em PG. Eu vejo sempre vocês três, assim, como os três lá atrás. Pô, olha quantos tem hoje, cara, né? Quanta coisa boa a gente tem, né? Quantidade, qualidade e quantidade de novo, porque nem tudo é qualidade, né? Exatamente, nem tudo é qualidade, né? Mas vamos lá, né? Um sinal que é um sinal falando um pouco em termos de mercado, né? Cara, Burger King abriu uma segunda unidade na rua, Starbucks está se instalando aqui, Domino's Pizza tem aqui, Pizza Hut tem aqui, aquela, não sei se eu vou falar o nome certo, é Dofi, que é donuts e café, tá para abrir lá no Paládio. Então, assim, grandes nomes agora, né, começam a expandir também, sinal que a coisa tá fervendo em termos gastronômicos para... Perfeito. Era essa a dúvida, porque assim, como alguém inserido no setor, a gente acaba olhando assim, o radar
paladar fica um pouco mais sensível, né? Porque é concorrente e é parceiro ao mesmo tempo, mas é assim, a gente tá dividindo o público. Então você fica tentando entender o que tá acontecendo com o mercado. Pelo menos essa, para mim, é a minha lição de casa, né? Putz, tá chegando coisa... mas é concorrente. Eu lembro quando eu tava começando o bar, né? Surgiu o Madeiro, e aí todo mundo, o Madeiro agora vai derrubar. Eu falei, cara, eu preciso, né, de um Madeiro na cidade, porque a referência era outra. Isso. Era o Bibas, assim, porque o Bibas cara, ele contribuiu demais, né? Foi uma escola para muita gente, como diz, né? Recebeu muitos de nós, né? Na casa dele ali, no Bibas, né? Fez história, história aqui, faz parte ainda da história do PG, mas precisava de alguma coisa que tivesse além na questão de visão de mercado, né? Então eu acho, quando veio o Madeiro, eu acho que foi ali um start. O Slow já estava no jogo, ainda no delivery, né? Aí eu abri salão e aí na sequência veio o Hamburgueria Gourmet Casa, né? E cara, naquela época assim era nós e a gente frequentava o estabelecimento um do outro, dava para trocar figurinha e não sei o que e tal, né? Hoje você pega uma galera assim que busca referência fora e esquece que tem muita referência aqui dentro. Total. Hoje eu posso falar de boca cheia, tem muita gente aqui na cidade atuando hoje que serve de referência para quem tá lá fora. Já pode vir buscar coisas aqui, porque PG tá mandando muito bem. E não tô falando só do hambúrguer, né? Que eu falei, troquei uma ideia com o Ivan Freitas, né, do açougue território da carne, perdão. E ele comentou, inclusive, né, citou um camarada assim, tal, tipo, olha o que os caras estão fazendo aqui na cidade, olha essa situação que nós temos hoje aqui. Eu quero sair, que nem você falou, de grandes redes e os pequenos mandando super bem também. E eu de uma forma de certa forma arrogante, eu digo assim, eu acho que a rede gastronômica contribuiu para isso. Eu dei essa volta toda para chegar nesse ponto. Cara, porque a gente começou a se moldar para isso. Naquela época a gente estava se moldando para isso. Lógico, outros por perto fizeram o mesmo, mas de certa forma por isso. O cara tá se mexendo lá, olha lá, o garçom do cara ali tá mandando bem, olha o empratamento do outro. E eu acho que a rede gastronômica foi uma puta referência para muita gente. Cara, eu tenho certeza disso. E não é arrogância não, Cris, é constatação mesmo, cara. Você, eu, Nádia, né, todos os 30 e tantos empresários e empresárias que fizeram esse movimento que a gente chamou de rede gastronômica dos Campos Gerais, a gente fez exatamente isso, um movimento. De um lado, cara, tinha a agenda das capacitações, da qualificação, da preocupação por inovar, por criar coisas novas e tudo mais. Mas, se a gente lembrar, o nosso principal objetivo com a rede gastronômica sempre foi gerar identidade gastronômica para a região. Saca a diferença disso, cara? E aí, uma vez que você consegue movimentar a gastronomia, bem nessa linha que você falou, né, melhorando aqui, melhorando ali, trazendo uma novidade, gerando cooperação. Eu lembro que coisa linda que era no grupo lá do WhatsApp, quando tinha, meu Deus, minha máquina de cartão pifou, alguém traz uma pra mim, na hora alguém, meu motoboy tá te mandando uma máquina minha, não sei o que e tal. Pessoal, acabou tomate agora, alguém tem 1 quilo, 2, 3 pra me arrumar. E vocês faziam isso, cara. Isso era lindo, né? Então isso movimentava a gastronomia. O que eu quero dizer? Isso, sem dúvidas, ajudou a criar uma ambiência para negócios na cidade com foco em gastronomia. Falando em outros termos, isso educou, evangelizou a comunidade sobre gastronomia, sobre a importância de sair de casa para comer, para relaxar, para descansar, para tirar um tempo, né? Sobre a importância de ter, você me falava isso muito, de ter diferentes lugares, diferentes opções para o cara não enjoar. Eu lembro, você falou agora, eu lembro um dia que a gente estava sentado no Boteking e você falou, cara, eu acho fantástico que tenham mais bares na cidade, porque daí o cara não enjoa do meu. Aí ele vai estar sempre voltando. Que sabedoria massa, né? Isso aí é sabedoria, cara. Isso é maravilhoso, né? E é isso, né? Aí a gente vê portas abrindo, lugares interessantíssimos. E sim, isso é um dos frutos do que a gente fez com a rede gastronômica. Isso o quê? Trazer a gastronomia pro palco. É isso, foi isso que a gente fez. Trouxe isso lá atrás. Não tenho dúvida alguma disso, cara. E não tenho medo de soar arrogante falando isso, porque é um fato. Tem história, tem dados para mostrar que foi, né? Isso aconteceu. Eu comecei assim, arrogância só para dar uma aliviada, porque na verdade foi um grupo, né? Não tô falando, eu fiz isso, você fez isso, né? Foi um movimento naquela época, né? Vamos colocar dessa forma.
forma, acho que fica mais tranquilo. Até porque, de forma indireta, muitos outros que não faziam parte da rede gastronômica acabaram participando desse movimento, né? Por conta disso, por observação. Falou, opa, o vizinho ali tá fazendo um negócio diferente, vamos nessa também. Sim, e os que estavam chegando, pensando em montar alguma coisa, já vinham nesse padrão novo. Eu vou usar esse termo, né? Porque realmente era um outro padrão. E já vinha com uma mentalidade de, vamos lá, com uma segurança psicológica um pouco maior do que outros. Como assim? Pô, vou entrar nessa porque eu sei que tem um grupo ali onde eu posso me apoiar, onde eu posso trocar figurinha, posso trocar informação, posso aprender. Né, isso gera uma segurança psicológica danada. Poucas coisas são tão ruins para quem vai empreender como a sensação de tô entrando num ninho de cobra agora, todo mundo é meu concorrente, todo mundo é meu rival. Pô, cara, é tanta pressão para vocês que trabalham nesse setor, mas tanta pressão que a pressão de estar competindo o tempo todo não precisa estar ali moendo. Ela tem que estar ali sutilmente e muito mais do outro lado tem que me ligar que eu tenho pessoas, empresários e empresárias na cidade que eu posso contar, que eu posso ligar, que eu posso mandar um WhatsApp, conversar, chegar lá. Posso conhecer a tua cozinha e ver como é que é o teu processo? O que eu posso melhorar? Pô, por que não? Né? Isso gera segurança psicológica, né? Então isso é muito legal. Eu entendo que um outro grande ponto que nós conseguimos com esse movimento, né, da rede de 2013, 18, 19, foi esse senso de coletividade, cooperação, que não existia, cara. Isso não existia antes, não. Né? No próprio grupo, quando a gente formou o grupo ali, eu lembro que, sem citar nomes, né, lógico, mas um ou outro tinha que falar, viu, isso aqui é importante, também vai aprender, abre aí, né, o teu espaço, vamos colaborar, vamos cooperar, tá bom? Aí, pô, Rodrigo, realmente valeu, que legal, oh, que bacana. Aí que veio de a gente fazer reuniões itinerantes, lembra? Era uma num lugar, outro no outro, outro no outro, outro, né? A gente foi educando, né, a cooperação do setor. Bem, duas coisas que aconteceram e não tem volta. Amizade, né, tipo, fiz grandes amigos ali dentro da rede gastronômica e amizades técnicas, né, o melhor de tudo era isso, tipo, trocava uma ideia com o cara do mesmo setor, assim, tipo, vinha muita verdade no que era falado e tal, e essa é a segunda, é justamente isso que foi o segundo ganho que a rede gastronômica trouxe. Tipo, eu conversava com pessoas do setor que vinham e falavam, Cris, por que você não faz isso, aquilo? Cris, você já pensou em conversar com fulano de tal? Teve um episódio aqui com o Ângelo da Hamburgueria 13 que a gente tava relembrando justamente isso. Cara, eu liguei para ele e falei, vou levar a minha equipe aí, nós vamos sentar comendo, não dê bola pra gente, eu quero levar eles aí para eles verem como que é o atendimento da sua hamburgueria. Porque eu não tava lá para ver o hambúrguer, não falando de qualidade, sabor nem nada, eu tava lá para comer, lógico, sou um bom gordinho, mas a real era, eu queria mostrar para eles o atendimento, e o Ângelo veio depois, então assim, é que nem eu falei, o cara já veio com uma outra mentalidade, mas ele já veio dentro desse movimento, ele tava ligado no que estava acontecendo fora, tava ligado no que estava acontecendo aqui dentro, e foi muito massa ver o que ele propôs para a cidade naquela pegada dele. E eu tive o prazer de ser muito bem recebido na ocasião, mas pense isso alguns anos atrás, seria possível. Na hora que eu chegasse lá, eu ia ficar com dúvida se eu comeria ou não, né? Porque eu sou concorrente e tal. Exatamente. Poxa, e essa possibilidade, assim, foi muito massa. Eu vi isso acontecendo entre outros amigos também. O Comai vira e mexe é citado, né, nos podcasts aqui por conta dessa disponibilidade dele, né? Ele ajuda, leva coisa, tem aqui, tá na mão e por aí vai, né? E foram coisas criadas ali naquele grupo, pelo menos eu não tinha referência disso antes na cidade. Eu lembro muito bem da minha primeira reunião na rede gastronômica, do meu jeitão, né? Dos matos, como diz, né? Cheguei lá, dei aquelas olhadas em volta e falei, se for para fazer a mesma coisa que era feito anteriormente, eu tô indo embora. Se for algo diferente, tô dentro. Se for para ajudar, né, a gastronomia na região, eu sou parceiro. Se for para ficar falando da minha empresa aqui, eu vou para dentro da minha empresa trabalhar. Mas eu lembro disso. E foi justamente o tapa de luva de pelica que eu levei, né? Na verdade, foi uma baita bordoada. Falei, não, aqui nós vamos falar sobre gastronomia, região, e aconteceu. E eu saí de lá, tipo, com uma bagagem 10 vezes maior do que eu entrei, com certeza. Com certeza. Mas é bem isso, eu lembro dessa linha que numa ocasião, certas coisas a gente realmente memoriza, né? E novamente, já que a gente ainda tá nessa pauta, né? Não tem como não citar a nossa querida amiga Nádia, né? Um dia nós conversando. Beijo, Nádia. Beijo, Nádia. Um dia nós conversando justamente com essa preocupação, porque a rede gastronômica, ela
esteve inserida num projeto de turismo, né? Então isso é legal de contextualizar também. Um projeto de turismo a nível estadual para desenvolver a gastronomia com interesse turístico, né? Atrair pessoas também pela identidade gastronômica que foi gerada, né? Legal. E aí eu lembro que um dia eu com a Nádia conversando, a gente falou, poxa, dentro dos projetos de turismo já houveram vários movimentos que não deram certo de associativismo, de cooperação e tudo mais, né? A gente fomentou alguns também e aprendizado, tenta ver, não dá certo, arruma, tal. E, Cris, te digo, a gente ficou muitas horas em cima dessa pauta para que não cometêssemos os mesmos erros ou não cometesse os mesmos erros que outros cometeram em outras situações, né? E a gente mapeou isso, a gente mapeou pessoas, empresários, empresárias, ligamos, conversamos, investigamos, entrevistamos, perguntamos e te digo, a gente ouviu muito, mas muito na época, a gente foi visitar, ligava, conversava, a gente ouviu muito na época coisas do tipo, nem quero saber mais desse negócio, não me procure mais que eu vou tocar conta aqui do meu negócio, é isso, já me frustrei muito com isso. Porque isso não dá certo, o pessoal quer tudo furar os olhos um do outro, não dá certo. Porque não sei o que, porque não sei o que, porque não sei o que. Essa galera com essa resistência incrível, dentro lá dos nossos estudos, a gente mapeava como alguém que naquele momento não valia a pena mais colocar energia. Mesmo que, poxa, mas esse daí já tem restaurante há 30, 40 anos na cidade, tinha que estar no grupo, tinha que nada, não vamos gastar energia, sacou? Aí a gente começou, inclusive, um movimento de que a carteirada não ia mais valer nesse grupo, saca? A carteirada, o sobrenome, né? A tradição pela tradição. Às vezes acontece por aqui. Ainda temos, né, essas coisas. Mas isso a gente não tem fático em dado momento. Não é porque o restaurante, o bar, a pizzaria, o que quer que seja, está em PG há 30, 40, 50 anos, que os donos têm um sobrenome, têm uma influência, blá, 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 que a gente vai ficar indo pra cima desses caras falando, venham. A gente simplesmente falou, não quer? Falou, valeu. Aí eu lembro que com a Nádia a gente chegou um dia e falou, viu, vamos dedicar energia pesada nos novos, na nova turma que tá chegando. Essa galera a gente vai tratar como se fosse filho, filha, porque é aí que tá a mudança pra cidade, pra região. E não naqueles que já cansaram ou estão acomodados porque são legitimados socialmente. Vamos pra cima dos novos. E aí a coisa veio com essa identidade na gênese, essa coisa do não vai ser igual, saca? Então tem muito bastidor legal de lembrar. Até porque, como eu disse, a gente tava do outro lado, né? Então não tava ligado nessa linha de raciocínio. E perfeito mesmo. E hoje vocês teriam 10 vezes mais trabalho, né? A galera que chegou aí, mano do céu. Moendo. E assim, Cris, de novo, né? É importante falar, porque é a minha área de atuação, né? Isso que eu falei para você, que foi uma tomada de decisão sobre aonde investir energia, né? Também não foi à toa. Não foi, liguei, o cara não quis, não vou, né? Não. Existe toda uma metodologia de gestão de projeto, né? Um negócio chamado HCM-BOK. Dentro disso, você considera o fator humano na gestão de projetos com grupo, né? E ali dentro você tem N parâmetros para definir se aquela pessoa, antes da empresa, ela está participando ativamente ou está sabotando, né? Inconscientemente ou conscientemente o projeto. E eu fiz vários estudos, várias análises aqui, se enquadra aqui, pontua ali, tá aqui o cenário, vamos atacar para cá. Então tinha muita coisa por trás e sempre ferramental, técnica e tudo mais. Sempre humana, mas sempre embasada. Nunca foi achismo, sabe? Isso é importante. Não, total. Até porque já tem uma pequena divisão aí quando você fala de empreendedorismo na gastronomia, que é um cenário que eu enxergo, que você tem o administrador e tem o chefe de cozinha, tá? Então são essas duas pessoas de uma forma bem simplória mesmo, é a maneira que eu encaro os negócios aí. Eu olho e falo, ali o negócio vai dar boa. Por quê? Porque é um administrador na frente, o chefe de cozinha tá vindo. E eu falo por experiência. Eu era o cara da criatividade da cozinha. Se não tivesse uma administração, eu teria fundado o bar muito cedo. Teria transformado em lanche e cerveja muito cedo. Porque eu não tinha a visão da parte financeira, da parte administrativa, recursos humanos. Eu não tinha nada. Eu só queria trabalhar, fazer um negócio legal, trazer os ingredientes foda, né, uma apresentação tchananã, e essa era a minha visão. E tinha o outro lado lá pesando, né, a dona encrenca ali, né, pesando na parte administrativa, botando a casa em ordem e transformando uma empresa. Foi a primeira vez que eu encarei o meu palavra bar, como empresa. E a partir dali eu nunca mais consegui chamar de bar. É minha empresa, né? Então isso para mim foi uma virada de chave muito legal. E aí veio a rede gastronômica, que era uma outra visão que eu não tinha, que era
essa coisa real do que você falou, mais humana e tal, e essas ferramentas para fazer eu encarar a minha empresa de uma outra maneira, ainda que eu não tinha visto, porque, beleza, vamos administrar, vamos botar o dinheiro no caixa, fazer sobrar uma grana, vamos criar na cozinha, vamos fazer uns negócios diferentes, e aí veio a rede gastronômica, veio, né, tipo, toda a parte de ferramentas, né, que o Sebrae proporcionou e tal, e eu acho que agora é um momento legal para pegar você pela perna e puxar, porque o que está rolando no mercado hoje, pós rede gastronômica, as coisas que você está vivenciando, enfim, vai além da gastronomia, mas aqui o espaço é empreendedorismo e gastronomia, então, né, tá aberto. Lógico que a gente vai acabar puxando um pouquinho pros irmãos aí da cozinha, né, cara? Mas claro, essa coisa, esse terceiro ponto de vista, eu gostaria que você pudesse puxar um pouco de assunto com a gente aí. Legal, cara. Bom, como eu falava um pouquinho lá no início também, eu vejo que esse novo momento, ele tem muito mais opções do que tinha antes, tem coisas que a gente não via antes, tem uma preocupação maior com qualidade, etc, etc, etc. Agora, né, entrando um pouco na questão criativa mesmo, eu confesso que eu começo a me preocupar um pouco com isso também, porque, como é que eu posso ficar aí? Tem muito mais coisas, mas tem muito mais do mesmo também. Né? Tem, cara. Então, assim, e aí vem o que você sempre fala, né? Ser igual não faz a diferença, né? E aí eu começo a ver isso, né? Então, assim, tem uma escola dos hambúrgueres mais sucados e tudo mais? Tem. Tem muito hambúrguer bom na cidade? Tem. Mas agora tem muito hambúrguer bom que parece muito parecido com o outro, que parece 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 com o outro. E aí fica difícil distinguir. De certa forma, a mesma coisa acontece com essa tendência da cerveja artesanal com uma boa carne, com um bom churrasco. Cara, amo artesanal, amo churrasco e tudo mais. O que eu tô falando agora é, de novo, a palavrinha da moda, experiência, né? Essas tendências são tendências, mas há de se tomar um cuidado para quem tá pensando em empreender nisso, de não surfar nisso somente pela tendência, porque talvez já tenha uma saturação em alguns mercados. Será que abrir uma hamburgueria gourmet agora é algo interessante? Mas o meu vai ser... Tá, mas tem, né? Será que já não é um oceano vermelho esse negócio, né? Vou abrir um negócio de carne lá diferente com cerveja artesanal. Porque, porque eu vou fazer um negócio diferente. Que aí muitas empresas surfando em tendência, seja da cerveja artesanal com uma carne diferenciada, seja do hambúrguer, né? Que é uma das minhas comidas preferidas. Seja né? Você citou Komai, seja da comida oriental, da comida japonesa. Cara, tem muito restaurante japonês bom na cidade hoje. Coisa que na época da rede gastronômica era o Komai mais 1, 2. Cara, agora tem muita coisa boa por aí. Mas até que ponto, né, que vai estar a curva ali, né, para esgotar, né, essa tendência. Então, eu vejo que as tendências geram um modismo e esse modismo gera uma imitação que faz com que o potencial criativo que a gente viu nos últimos 3, 4 anos esteja estagnado. Então, eu vejo que nós estamos com o potencial estagnado nesse momento. É um momento legal. Se eu sair agora para almoçar, para ir jantar e tudo mais, eu vou encontrar muita coisa bacana. Mas em termos criativos, de inovação e de mercado, ou a gente vai entrar em declínio, ou a gente vai entrar num novo momento que vai surpreender. Que assim seja. Assim seja. Porque, cara, o que eu mais vejo hoje, até brinco, né? Eu uso o termo, né? A galera do Pinterest, né? Que acaba buscando sempre na mesma fonte, onde referências, né? Como que eu vou montar meu negócio aqui e ali? Ou acaba jogando na mão de um arquiteto perfeito, ótimo, mas o cara precisa entender o que o cara tem no coração na hora que vai montar um restaurante. Se ele já vem com o formato prontinho ali, Ctrl+C, Ctrl+V, vai dar 10 que tinha a época dos varal de luz e eu participei. Legal. A gente acaba entrando nessa pegada, né? Todo mundo tem varal de luz, todo mundo tem luz de quermesse, que o pessoal chama. Agora a moda é o neon de novo e a parede de grama, né? Então todo mundo tem. Cara, sem problema, fica feio. Não é feio, é bonito. Só que como consumidor, você acaba entrando no lugar, tipo, isso. Você não tem aquela coisa do, cara, vou naquele lugar, olha, isso aqui me lembra tal lugar. Não, isso aqui me lembra 20 lugares. Isso. Né? Então, nessa parte criativa que eu acho que o empreendedor acaba falhando um pouco. E é uma falha compreensível. Eu cometi essas falhas por conta de tendências. E isso acontece na humanidade.
né? É o Zeitgeist da época, né? O espírito do tempo da época. Então a gente acaba vendo isso. Isso se reflete em muitas coisas, na verdade. Se a gente entra no condomínio de casas aí, onde quer que seja, você vai ver que a arquitetura das casas são muito similares, né? Muito parecidas. Também, né? Mas tudo bem. Tua casa não vai falir. A tua empresa, muito bem lembrado. né? Então é aí que tá, né? O nosso pensar ativo sobre, né? O que me remete a uma coisa. O negócio de vocês, a gastronomia, vocês sabem disso, né? É um negócio extremamente sensorial, né? A base do negócio de vocês é sensações, emoções, sentimentos, né? É isso que vocês querem, né? Então, sim, se eu tenho grama na parede em 20 restaurantes da cidade, eu vou ter um meu sensorial muito menos afetado e impactado do que outros, né? O que eu tenho feito, né? Que isso é legal de falar. Eu e a Sara ficamos fora de PG por 9 meses aí, esse ano, né? Fomos morar lá em São José dos Pinhais. E voltamos tem um mês, né? Mais ou menos isso, né? A gente tá uma bagunça aqui ainda, né? Até arrumar. E aí, quando a gente muda para um lugar, a gente fica muito afim de conhecer novos lugares. Então, giramos bastante por lá, sentir. Eu digo lá, a região metropolitana de Curitiba, em especial Curitiba, na verdade, né? 15 minutos deles, né? E assim, lá também, você vê muito negócio empacotado, muito negócio, né, igual ao outro, assim, por mais que o produto seja bom, o atendimento seja bom, a vitrine seja bonita, o lugar é bonito, é igual, né? E aí não causa muita diferença. Então não é uma exclusividade daqui, é geral. E aí onde é que eu quero chegar? Voltando para PG, eu e a Sara, a gente continua com a mesma pegada. Vamos explorar coisas novas, inclusive, porque tem muita coisa nova. Nesses meses que a gente ficou fora, cara, tem bastante coisa nova. 9 meses. 9 meses, né? E depois de 9 meses você vê o resultado e tá aí. O filósofo Léo Tchan. E é isso, cara, tem muita coisa nova por aí. E aí, né, que eu quero chegar? Alguns lugares que a gente já foi, mostro, não vou citar nome, super legais, tá? Toda a receita do bolo, né, feita, tudo ali, mas, cara, sem graça, tá? Sabe? Não gera aquele impacto visceral, sim, visceral, porque gastronomia literalmente é visceral, literalmente, não é? E aí isso expande não só pra botar a comida na boca e engolir, né, e a digestão acontecer, não, é ir no lugar, é sentar, é conversar, é ter uma memória, é ter um momento, é tudo isso. Você sai pra ter um momento de descompressão, pra relaxar, né? E aí você tá ali num lugar que não causou nada em você, pô, não valeu a pena sair. Putz, sabe, tal. Então, assim, a gente já visitou 5, 6 lugares novos aí que eu não conhecia, em Ponta Grossa recentemente, e também não vou citar pra não ser ninguém, mas te digo, causou uma impressão. F maiúsculo, foda. Sabe? Que, porra, não conhecia esse negócio, animal, né? Fantástico. De resto foi tudo, tá bom. Não quero voltar, não tenho vontade de voltar. Porque foi ruim? Não, porque foi sem graça. Desculpa ter cortado só, mas é isso que eu quero dizer. Não foi ruim, foi sem graça. Muitos restaurantes e bares estão sofrendo disso. É sem graça, não é ruim, sem graça. Só, como dizem, né, só me lembra o outro, né, que eu fui ontem ou semana passada, e concordo plenamente, e eu entendo, de novo, eu vou deixar bem claro, não é uma crítica ferrenha às pessoas que eu passei por isso. Na época a gente tava surfando aquela onda dos botecos mais antigos e não sei o quê, e eu tive a sorte de pegar um imóvel que já era antigo e conseguir dar um grau nele e deixar com essa carinha. Mas ainda assim, eram 2, 3 na cidade aí, que dá pra dizer que tava nessa pegada, e o resto era, tipo, lanchonetão, não sei o quê, e tal. Então, tipo, tinha seu diferencial. Hoje, pela quantidade de novos estabelecimentos, você acaba vendo se repetir mais vezes a tendência. Então, é só o cuidado, porque ao invés de colocar a grama na parede, pendura lá, faz uma parede de colher, uma parede de prato. Como o Fono fez um baita de uma parede pintada linda, cara, com uma arte maravilhosa de um artista lá, tal. Exato. E é um ponto, inclusive, não é o caso do Fono, graças a Deus, né, o Silvão tá surfando legal ali na pegada dele, é um novo bar e tal, mas eu vou usar a referência de pequenos estabelecimentos. Tem muito lugar pequeno que não está sendo frequentado pela massa com um diferencial e acaba sendo, digamos, deixado de lado pra galera ir nesse que é igual a todos os outros. Tem razão, tem. Entendeu? Total razão. Cara, tem lugar massa na cidade que tá ali, o cara pedindo, quase jogando tarrafa na rua ali pra puxar cliente pra dentro. Com dor no coração eu falo isso, assim. E eu sei que é normal.
tá? Não tô, eu sei que isso acontece em outros lugares também e tal, mas é aquela coisa, a incansável necessidade e intenção de entender a cabeça do cliente. Pois é, eu citava isso numa consultoria ou outra também quando eu atendia vocês, porque é algo que eu acho que sintetiza muito, né? Tem aquela música daquela banda gaúcha, Bideu Balde, e aí eu não lembro o nome da música, mas é uma música bem famosa deles, mas no final o cara fala: todo mundo sempre vai onde todo mundo está. Né? E, cara, isso acaba acontecendo e não é legal para a questão da diversidade, do pequeno negócio, principalmente, né? Cara, não Sim. tem que girar, tem que ir. E aí vem o outro fator de senso de coletividade, né? Nós, enquanto uma cidade, enquanto uma comunidade, enquanto um bairro e tudo mais, a gente precisa saber que a labuta do pequeno é muito maior que dos arcos dourados, né? Porra, claro que é. Então vamos lá fomentar, vamos comprar um lanche daquele cara, vamos, né, fomentar realmente o pequeno negócio, porque isso economicamente é interessante, né? A gente tá falando de famílias alimentadas, de contas pagas, de quem luta pra caramba, né? De ganhos para acionistas que já estão sentados na grana. É isso, a gente precisa fomentar quem precisa mais. Né? E por que eu falo isso? Né? Eu morei durante muito tempo ali no Jardim Carvalho, né? E aí, direto a rota da casa, e eu corro, né, e tudo mais, era passar em frente ao McDonald's, ao EPG, para pegar Monteiro Lobato e subir lá em direção ao Tozeto. E, Cris, até hoje, né, e já é porque eu fico puto, triste, decepcionado em ver as imensas filas no drive-thru do McDonald's, enquanto ali em volta tem pequeno negócio quebrando, que poderia estar vendendo lanche pra essa galera. E não é ruim, é bom pra caramba. Tem muita coisa boa ali em volta, cara. Muita coisa boa, muita. Mas não, o cara prefere ficar 40, 50 minutos dentro da caminhonete dele no ar-condicionado, esperando por um lanche de fast food mesmo, né? Ok, tem uma memória afetiva com o Mac e tal, mas ok, né? Tem direito de comer o que quiser, né? Eu de vez em quando caio lá. Mas assim, a fila tá sempre grande, cara. A fila tá sempre grande. E aí você dá uma andada em volta ali, você passa em frente a um trailerzinho, pessoa lá, triste. Você passa lá na frente do sedão dos caras lá, né? Não tem muito o que fazer. E lá, uma fila passando em frente ao EPG sempre. O que isso diz? Ah, isso, né? Discurso tosco do empreendedorismo vai falar. Isso diz que a marca é muito forte, mexe com o imaginário. Cara, que discursinho insensível, né, cara? Pô, não, cara, isso diz que muita gente não tem sensibilidade pro coletivo. Ponto. Porque o coletivo é você fomenta pequeno negócio, cara, da tua cidade que gera economia, paga imposto e tudo mais, né? Então eu fico indignado, né? Até reverberei isso aqui agora, né? Mostrei isso. Perfeito. Porque é isso, cara, não faz sentido. Soube também, né? O Burger King que abriu lá na Balduino agora também, fila e cal. Cara, não é novidade. McDonald's veio pra em 1998. Calcule. A história mais famosa do McDonald's é que em Ponta Grossa é que foi o único no mundo que faliu, né? Exatamente, diz a lenda, né? Diz a lenda, né? Que fica registrado, na época, né? Lá, né? Mas agora, imagina, cara. Enfim, só voltando ao pequeno negócio. Isso só reforça algo que vai além da nossa compreensão mesmo, esse efeito manada, né? Ah, eu vou entrar ali porque tá cheio, né? Vou ali porque é famoso, vou ali. Poxa, com o mesmo dinheiro, menos ainda, né? Tu vai gastar. E não se trata só do dinheiro. Vamos lá. O tempo de vida que você economizaria não ficando numa fila de um gigante, o tempo de vida que você economizaria estando num lugar, né, diferente, novo para você, para sua família e tudo mais. Poxa, isso é um valor danado. Não se trata do gasto, que um lanche do Mac hoje custa parecido com muitos tantos por aí. Se trata de você não perder tempo de vida numa fila, pô, vai para outro lugar. Exatamente. E você tocou no assunto para mim que eu acho que é o grande cerne para os próximos anos da minha vida aí, com certeza, que é esse cuidado com o tempo, né? Uma pessoa que nós conhecemos um dia falou para mim, falou assim, Cris, troque a palavra dinheiro por tempo, troque a palavra trabalho por tempo. Toda vez que você for falar a palavra dinheiro e trabalho, troque por tempo, para você ver o peso que isso tem na tua vida. E aquilo para mim me marcou de um jeito absurdo e eu comecei a enxergar de outra forma. E uma das coisas que me chama, que não é uma visão muito comum de empreendedor, não é o meu caso hoje, eu não estou empreendendo, mas eu converso com muitos amigos que estão nessa jogada ainda, que é essa questão de você não esperar montar uma empresa não para bombar, não para socar de gente, porque isso vira um inferno na tua vida. O teu caixa vai estar lindo, mas você
você vai estar em regime semiaberto. Você não vai voltar para casa com dormir tranquilo e tal. Tua casa vai estar cheia, teu bar vai estar lotado, mas isso não é sinal de tranquilidade. Pode dar dinheiro? Pode, mas uma hora ou outra a conta vem. Então eu troco com certeza hoje um bar com uma frequência legal, média, mas constante, e isso daí gera, isso vem justamente do que a gente tá falando agora. Se ao invés de uma casa tá bombando, ter 5, 6, legal, na meiuca ali, né, do movimento, meu Deus, você atende melhor, o produto sai melhor, a pessoa tem uma experiência melhor, a economia tá ganhando com isso, mas a gente não consegue colocar isso no coletivo, né, naquela mente coletiva que a galera entenda isso. Mas seria, para mim, um mundo ideal. Com toda certeza, para mim também, cara. Todo mundo ganharia com isso, né? Fala-se tanto, né, de cooperar, de colaborar e tudo mais, mas na hora que nós temos a oportunidade de fazer a lição de casa com pequenas coisas, a gente falha, né? E não podemos, né? A gente tem que sim frequentar novos lugares e focar no pequeno negócio, cara. Pequeno negócio representa 95, 96% da força de trabalho do Brasil, cara. Eles precisam de nós. Não somos nós, né, que precisamos dele. Nós, né, precisamos de bons serviços, boas experiências e tudo mais. Mas eles, por trás, quem empreende, você, né, que empreendeu e tudo mais, poxa, vocês, né, precisam de apoio, né? Então a gente precisa humanizar mais essa relação. Sabe aquela coisa de ano após ano a gente ouviu que temos que conquistar o cliente, estender o tapete vermelho para o cliente, temos que fazer tudo. Cara, isso gera uma pressão danada na cabeça de quem tem uma microempresa, cara. A pessoa de uma micro e pequena empresa não é o Roberto Justus no Aprendiz, cara. A gente precisa lembrar disso, sabe? Não é o Trump, cara. Né? A pessoa por trás de uma pequena empresa, cara, é alguém que tá ralando muito, suando muito e tendo isso aqui, né, sendo esgotado o tempo todo. Então, poxa, se a gente se ligar disso, a gente começa a frequentar mais pequenos negócios, porque é de humano para humano, de pessoas para pessoas. E isso é comunidade, coletividade, né? Precisa falar mais. E a questão do respeito mútuo, né? Porque quando você começou, né, a fala, lembrando, né, dessa questão do cliente em primeiro lugar, não sei o que, me vem na cabeça uma discussão mais atual, né, que são os relacionamentos tóxicos. Um cliente colocado no altar é um relacionamento tóxico para a empresa. Totalmente. E isso daí, eu falo há um bom tempo também. Não sei se você lembra, mas eu já verbalizei isso em algumas situações. O cliente tem sempre razão? Jamais. Grande bobagem. Tem muita gente mal educada pra cacete por aí, né? Pô, tô pagando, posso, né? Não é bem assim, não. É bem o que você falou, respeito recíproco, mútuo. Sabe aquela coisa? Esses dias até rolou comigo, né? Tava eu, a Sara, mais um casal de amigos jantando e, de repente, né, a gente olhou, pô, só tá nós aqui, né? E daí eu falei, que hora será que fecha esse lugar, né? Um dos lugares novos aí que eu fui. Aí eu entrei no Google, porque eu não vi ninguém pra perguntar, e vi que ele fechava 10h30 da noite. E era 10h35. Cara, eu fiquei mal pra cacete na hora. Falei, galera, vamos acelerar aí. Pessoal, traz a conta aqui, alguém aí e tal, não sei o quê. Já pra pagar a conta. E digo pra você, eu saí pedindo desculpa, cara, na boa. Falei, galera, perdão, desculpa, a gente não viu o horário, né? Tocasse em nós dali. Não, imagina, como assim? Cara, não. Horário de descansar é de descansar. Acabou o trabalho de vocês, acabou. Não tem que ter cliente enchendo o saco aqui, né? Daí eles ficaram até olhando, estranharam. Cara, todo mundo tinha que ter essa noção, sabe? Todo mundo tinha que ter essa noção de que é de humano pra humano, pessoas pra pessoa. Teu dinheiro não vale mais que a vida do outro. Bom, tem uma passagem recente. Eu e a Gi saímos com um casal de amigos e tal, e eu acabei passando por velho chato. Eu conheço eles, eu sei que eles entenderam e tal, mas assim, a gente pegou um after forçado ali, né? Aquela coisa de já esqueceu que já tá com certa idade e acha que pode madrugar, né? E a gente saiu tal, foi de um bar pro outro e o bar fechou e a gente ali. Eu no pé dos caras, vamos embora, já deu aqui o horário, saímos, fomos pro outro bar. Chegamos lá, curtimos e tal, de repente, né? O pessoal, olhei pro lado, segurança já de braço cruzado, a moça no caixa já girando a caneta no dedo, falou, opa, deu o time. Não, mas eles não têm horário. Eu falei, sim, mas nós temos e vamos deixar eles descansar. E essa coisa de quem já teve essa experiência, né, fica muito mais fácil entender e vamos ser sinceros, não precisa passar por isso, basta ter bom senso. Basta ter bom senso, cara, mas aí, né, quando a gente olha para uma praça de alimentação do shopping, onde 90% das pessoas não tiram sua sujeira da mesa, a gente conclui o baita desafio que é isso aí.
isso aí. Tenso, mais incrível. Eu tava conversando com o Felipe, que é o proprietário do Porks, unidade aqui de Ponta Grossa, né? E ele, trocando uma ideia com ele e tal, e falando assim da dificuldade que é a galera entender as propostas do lugar. Você chega no lugar, você passa pela porta e você não quer nem saber como que o negócio funciona. Você tem um padrão na tua cabeça que é ser atendido daquela forma, né? Não foi isso que ele me falou. Eu estou descrevendo a cena que eu expliquei para ele, né? Ele falou, aqui é assim, infelizmente, por enquanto é assim. Atendimento no balcão. Esqueça, você abrir um bar, você tem que levar o cliente no colo, colocar na cadeira, ficar fazendo massagem nas costas dele, e é isso, sabe? Tipo, infelizmente ainda tem essa pegada. Mas cara, reduz custo da empresa, reduz custo para repassar para o cliente. Não entende, não tem jeito, né? Então, essa coisa de conceito, de formas de trabalhar, o cliente não respeita horário, né? Deus o livre, né? Você montou um bar, tem mais que se foder, tem que ficar até o último cliente. Não tem porra nenhuma. Não, nada. E resgatando a tua pergunta, sim, eu lembro quando você falava isso, eu já parafraseei você algumas vezes com aquela tua frase, né? O sucesso é quando você pode pedir o teu cliente. Isso, total. Esse é um momento que você fala, beleza, tô num ponto legal, porque esse cliente não é legal para minha empresa. Eu vou usar o termo pesado que eu usei quando eu descrevi a primeira vez a frase. Cara, não é que você é um cuzão, é que simplesmente você sabe quem é o teu cliente. Você sabe que o cara que chegou, você montou um bar, esse bar é voltado para família, para casal, um restaurantezinho ali, uma lanchonete. Chega uma galera gritando e não sei o que, e mexendo com as mulheres, ele não é teu cliente, ele tá estragando o teu negócio. Muda, né? Deixa o cara embora. Não tô sendo bem atendido aqui, cara, desculpa, mas é o padrão da casa. E é isso aí. Não, é isso aí. E tá tudo bem, né? Como falam na internet hoje, como é que é? É sobre isso, né? É sobre isso, tá tudo Obrigado bem. por me atualizar, eu não tava ligado, eu vou começar a eu vejo postagem, vira e mexe e tal, aí tem lá um hashtag, sobre isso. Legal. Tá tudo bem. O tá tudo bem, eu já tô usando, mas o sobre isso é novidade. É sobre isso, bora, cara. Clientes precisam ser demitidos, claro que precisam. Eu vi um termo agora, essa semana, achei engraçado, vou usar, né? O pessoal pergunta, agora vai virar youtuber, então é tiotuber. É um tiozão, né? Tiotuber. Tiotuber, então tem que ficar atento ao que tá rolando, assim, é bom ter essas informações. Bom demais. Mas, Rodrigo, resgatando a parte da criatividade, que eu sei que esse é o teu forte e tal, tem alguma coisa que você falaria para um novo empreendedor, digamos assim, cara, quero montar alguma coisa na área da gastronomia, mas eu não sei por onde começar, tá? Eu sei que eu manjo da cozinha, eu tenho meu administrador aqui do lado, mas assim, qual seriam os próximos passos para eu montar um negócio no mercado que você, Rodrigo, observa hoje? Você tem alguma coisa que você... Vamos lá, vamos botar o cara para sentar aqui do lado, vamos conversar com ele. Legal, cara. Sim. O que eu falaria primeiro não siga o método tradicional. O método tradicional te diz, vai primeiro fazer uma pesquisa de mercado. Não, porque nós estamos falando de criatividade, né? Isso aí. Se a gente estivesse falando já agora de estratégia e tudo mais, é um outro viés, tá? Eu falaria para não fazer uma pesquisa de mercado no primeiro momento, e sim fazer uma pesquisa de pessoas, né? E essa pesquisa, vamos entender da seguinte maneira. Primeiro, ela, futuro empresário, futura empresária, sentir na pele a diversidade gastronômica que existe na região. Isso não é pesquisa de mercado. Não vou lá ver o que o meu concorrente faz, ponto forte, fraco, quanto será que custa o prato dele, quanto é aquilo, não. Imóvel para alugar aqui e tal. Isso é pesquisa de mercado. Não. Vai e experimenta. Sinta. A gente precisa ter repertório para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. E a criatividade, a base dela é repertório, para que o teu cérebro possa fazer diferentes conexões. Se você fica só dentro da mesma coisa, o teu cérebro não vai se esforçar pela neuroplasticidade, pela neurogênese, que é a capacidade de reconfigurar a cabeça, ele não vai se esforçar para reconfigurar, logo a atividade não acontece. Então a primeira coisa é você ir em vários outros tantos lugares que você possa ir, para que você sinta, não precisa tabelar nada, não precisa evidenciar nada, registrar nada, mas vamos lá. Quer abrir um negócio nesse ramo? Primeira coisa, crie memórias em você sobre esse ramo. Legal? Essas memórias, quando você for passar a modelar a tua ideia, o teu negócio, elas serão o
input, os ingredientes criativos que você precisa para gerar boas ideias, porque você provocou a tua fisiologia, né? Então isso é muito rico. Eu diria para, vai beber, vai comer. Isso vai ficar engraçado, né, na hora que você fizer os cortes, né? Rodrigo, o que você recomenda para quem tá querendo abrir um negócio? Vai beber, vai comer, vai experimentar. Vai criar calo no cotovelo, nos balcões da vida. Isso mesmo. Conversar com o pessoal no balcão de bar, né? Sentar, trocar ideia com o garçom e tudo mais, tal. Enfim, vivenciar esse setor antes de qualquer coisa, né? E aí, no segundo momento, sem sombra de dúvidas, então decidi ir para esse tipo ou aquele tipo de empreendimento. Um barzinho, uma baladinha, pizzaria, uma padaria, enfim, um cachorro quente, o que quer que seja. Legal. Aí sim você precisa passar a entender quem é o tipo de pessoa que consome esse tipo de coisa, né? Então, o segundo passo seria você ter muita clareza de para quem você está planejando algo. E só depois você vê quem são os competidores do mercado. O que muita gente faz? Quero abrir uma pizzaria. Legal, você já sabe quais são as pizzarias que tem na cidade? Já, cara, tem 70 e tantas pizzarias, esse aqui, não sei o que. Você fica com o teu pensamento enviesado somente por competir. Ferrou. Criativamente ferrou. Porque você tá, cara, isso, não sei se a gente tem tempo, mas me permita ampliar um pouco. Por que ferrou, Cris? Porque se você orientou o teu pensar lá no início em competição, fisiologicamente você já gerou estado de alerta constante em você. Estão fazendo, estão pensando, o que não sei o quê. Esse estado de alerta nada mais é que fruto do cortisol. Hormônio cortisol te corroendo, cara. Dali 2, 3, 4, 6 meses, cara, bateria pifa, acabou. Né? Você já vai ter um burnout, você já vai ter uma crise de ansiedade, de pânico, escambau. Isso não é criativo. Então você não pode trazer a pressão da competição no primeiro momento. Você tem que trazer a graça do criar no primeiro momento. E aí, para isso, você vai pensar, quem comeria a pizza que eu tô pensando em fazer? Pessoas que comem pizza fazem o quê? De onde vêm? Do que se alimentam? Como se reproduzem? Sabe? O Globo Repórter? É isso aí. É nessa linha, cara. E aí, quando você compreende um pouco disso, né? Aí você começa a modelar o teu negócio. Pode ser uma pizzaria, tem 300 na cidade. Pode ser uma pizzaria, mas aí você entendeu que pessoas que comem pizza têm esse comportamento, tem esse, tem aquilo, tem não sei o quê. E aí, no seu atendimento, você passa a se diferenciar da maioria, porque você entendeu o ser humano que tá ali. Perfeito. Vou fazer um adendo aí, porque é recente para mim. Por conta do podcast, me obriguei a estudar um pouco mais sobre internet, YouTube principalmente. E eu tô quase que sugerindo o YouTube para todos os amigos com problemas mentais aí, né, psicológicos, porque, cara, antes disso já tinha passado por uma outra experiência que era do mercado financeiro, que também tem uma pegada, cara, é muito, nada depende dos outros, é só de você. Qualquer operação que você faça na bolsa, é sua responsabilidade. Você decidiu entrar naquele momento, sair naquele momento. Ninguém tem culpa por nada que aconteça, a não ser você. Isso para mim foi uma baita lição. E o YouTube tá me trazendo alguma coisa muito próxima a isso, mas com outras pessoas muito mais novas do que eu sou um YouTube, né? Muito mais novas do que eu, com clareza na explicação, que é o fato de você, cara, vou fazer um podcast sobre gastronomia. Mas já existem milhões. Sim, mas se você olhar, cada um fala de um jeito, cada um busca uma solução para um problema, para uma dor, cada um tem um jeito. Assim, a pessoa escolhe seguir você, a pessoa escolhe ser o seu público por você, não pelo que você está vendendo, você está ofertando. E isso me veio assim, tipo, lógico, fiz a ligação na hora, né? Cara, a mesma coisa acontece na cozinha, né? Na gastronomia. Tipo, bar, quantos bares tem na cidade? Você escolhe naquele bar por quê? É por causa da música, por causa da decoração, é por causa do garçom. O garçom X atende super bem. E não tô falando de falcatrua, né, que a gente sabe que tem no mercado, né? Vou lá porque o cara me descola umas beras. Não, tô falando de atendimento, tô falando de qualidade de serviço, né? Então, vou por causa que o cara lá tem a cerveja que eu gosto e por aí vai. Então, isso faz o seu diferencial. O que você acabou de dizer na parte criativa é justamente isso. Cara, você vai abrir um negócio que já existe, você não tá criando a roda. Então, você vai ter que fazer alguma coisa para trazer esse cara para perto de você. Exatamente. E não, isso me lembra, eu conto essa história, eu devo ter contado em algum momento lá atrás também, mas enfim, vou contar para a audiência que nos ouve aqui. Em 2013, por aí, eu atendi com consultoria um rapaz que chegou para abrir uma pizzaria. Acho que eu sempre lembro tanto de pizzaria. E foi assim um caso emblemático. Eu cheguei até a escrever um texto disso uma época no blog. E ele chegou, Cris. Ops, disparou um som aí.
Aê, boa. Ele chegou, essa história da pizzaria, ele chegou com o seguinte papo. Rodrigo, vim aqui só dar um tapinha na minha estratégia, né? Vou abrir uma pizzaria. Vim aqui só dar um tapinha na minha estratégia com você pra ajustar algumas coisinhas e tudo mais. E é isso. E ele tinha marcado 3 horas comigo ali pra gente fazer um trabalho de design thinking, que é uma rota ali de análise criativa, de percepção criativa baseada em quem vai frequentar o teu negócio, né? No ser humano, né? E isso já me deixou em estado de alerta. Vim aqui dar um tapinha na minha estratégia. Falei, opa, meu sonho sempre foi abrir uma pizzaria. Opa, alerta 2, né? E ele com uma bíblia embaixo do braço, que era o plano de negócio. Ele falou, ó, tá aqui meu plano de negócios, viável, tudo certo. Cara, 3 baitas sinais de alerta, né? Ah, só vou dar um tapinha, mente fechada já, porque tá tudo certo na cabeça dele. Segundo, meu sonho, paixão, cegueira criativa, né? E terceiro, um plano de negócios antes de compreender o fator. Tá, daí o que aconteceu? Só vou dar um tapinha, sentou ali e tal, abriu a pastinha dele, tirou, lembra até hoje, tirou uma pastinha da Base Forte Imobiliária. Ó, contrato de locação do imóvel lá na 15. Já tá aqui, de tarde vou levar pro pessoal. Cara, tudo ali. O cara já ia levar o contrato da imobiliária, já... né? Eu lembro de todos os detalhes. Outro momento ele falou, na época, né, do 13, vai lá, 10 anos atrás, dele, tenho 40 mil reais que eu juntei durante anos pro capital inicial do meu negócio, sabe? Tudo aquelas coisas que você pensa, cara, alerta total. Muito bem. Dei uma olhada... cheira de confusão. Exatamente. E muitas aventuras. Uhum. Cara, em dado momento, dei uma breve folhada no plano de negócio, que eu também não queria ficar enviesado no meu processo criativo. Mas eu tinha que olhar. Eu dei uma olhada no plano e, de largada, eu já vi uma informação ali. Cris, olha isso. A informação dizia lá, giro de salão, né? Sabe o que é, né? Pessoas entram e saem, né? Do teu salão a noite toda ali, né? Uhum. O giro de salão tem que acontecer 100%, sei lá, 6, 7 vezes da noite, não lembro agora, mas eu lembro do tempo. Ele falou, no plano de negócios dele, tempo de permanência médio, 36 minutos, sacou? E ele fez as contas dele em cima de 36 minutos pro giro de salão. Ou seja, eu chego em 36 minutos. Mas eu não contei o pior. Era um rodízio de pizza. E eu olhei ali, giro de salão, 7, 8 vezes na noite, tempo médio na mesa, 37 minutos. Fechei e falei, eu não posso jogar na cara dele isso agora, que ele vai ficar na defensiva. Eu preciso conduzir um processo educativo com esse cara, para que ele perceba. E fui aqui, não falei nada. Fechei e falei, esse é o meu coringa agora no trabalho com o cara. E aí, pá, pergunto aqui, pergunto ali, vamos pra lá, pizzaria você já frequentou, como é que não é, não sei o que, papapá. Dali uns 40 minutos, eu olho pra ele e faço a pergunta fatídica. Você frequenta rodízio de pizza? Cara, ele ficou me olhando, bem com essa carinha que você fez agora. Ele ficou, frequento. Mas ele já se ligou, assim, já, pá. Dele, não, frequento, adoro, por isso que eu tô abrindo uma e tudo mais, porque falta isso, né? Falta aquilo, porque os outros são assim, porque falando mal de todo mundo, e o dele seria o melhor do universo. Novo conceito de rodízio de pizza. Novo conceito em rodízio, né? Eu falei, legal, bacana que você frequenta rodízio de pizza. Eu também adoro, acho muito divertido, né? Às vezes a gente vai lá pra fazer competição de quem come mais, né? Tal. Eu falei, e você, fulano, quando você vai em rodízio de pizza, você vai por qual razão? Vou com os amigos, comemorar, vou não sei o que, tal. Legal. Eu falei, e as pessoas de modo geral? Também, organização da empresa, blá, não sei o que, tá. Aí veio o Fatality. Legal, quanto tempo as pessoas ficam nessas situações no rodízio de pizza, fulano? Cara, ele era bem branquinho, vermelho, ficou me olhando com uma cara de ódio, né? Com razão, né? Mas eu não fiquei irônico, eu fiquei muito sério, lógico. Sim. É sério, né? Ali com ele, eu falei, quanto tempo você me olhava? Aí veio a negação. Não, depende. Às vezes meia horinha ali, vou. Geralmente 37 minutos. Quase isso. Geralmente 37 minutos. Às vezes, né, às vezes 30 minutos, às vezes 40. Você não é mesmo? Então as pessoas que confraternizam numa empresa, as pessoas que disputam quem come mais, né? Aquelas brincadeiras, né? Aqueles que vão para dar prejuízo pro dono. Essa galera fica 30 minutos, 40 num rodízio de pizza. Cara, ele fechou o olho, ele deu um murro na mesa. Puta que pariu! Eu me assustei, né? Sim. Aí ele, que merda que eu fui fazer? Calculei tudo errado, né? Aí eu, por quê? Porque eu coloquei no plano meia hora, 40 minutos. Ah, é? Eu me fiz Nossa, eu nem tinha reparado, desculpa. Me mostra onde? Porque, cara, é educativo, né? Ele Sim. foi abrir aqui, cara. Falei, calculei tudo em cima disso, mas onde é que eu errei? Padre, meu Deus, né? Cara, o cara entrou numa tristeza profunda na consultoria ali, né? Falei, calma, respire, toma uma aguinha, não sei o quê, né? Falei, vamos
conversar, né? E aí, o que rolou? Rolou que ele enviesou o pensamento dele para criar o negócio dele pelo cenário ideal, que é um erro que muita gente comete quando parte direto pro plano. O cara faz a conta reversa, né? Ele fala assim, quanto que eu preciso para me dar bem? X, começa com o X dele. E aí ele começa a fazer as contas de trás para frente para dar certo. Exatamente. Ou ainda, qual é o desafio que eu vou ter que superar quando o meu negócio estiver aberto? Ele encara o plano de negócios como se fosse... como é que eu posso explicar isso? Como se fosse uma rota que ele vai ter que seguir. E não, o plano de negócios, em tese, é uma foto da viabilidade do negócio, não uma rota. E aí ele botou lá 30 e poucos minutos, e daí o que isso diz na cabeça dele? Quando eu abrir o meu negócio, eu vou ter que criar estratégias para fazer a galera comer 37 minutos. Quando eu abrir o meu negócio, eu vou ter que criar estratégias para girar o salão 5, 7 vezes na noite. Entende? E aí, o modelo de negócio já é criado como uma panela de pressão. Ali, né? Não vai dar certo, porque o cara criou o mundo ideal no papel e agora ele tem a obrigação de fazer aquilo acontecer, sacou? Então isso é viés cognitivo. E como se repete isso na história, né, cara? Meu Deus, essa persona que você descreveu agora, ela tá acontecendo nesse exato momento, tem alguém sentado em algum lugar contando uma história parecida, pode ser sobre uma padaria, uma sorveteria, seja o que for, mas ela se repete e realmente eu acho que o grande problema de quem vem com novos projetos vem com essa conta. E eu costumo jogar eu tenho um sério problema, né, absurdamente sincero nessas horas, né, de mostrar que a conta é feita ao contrário. Você começa fazendo qual seria o pior cenário. Isso. Então você começa, quanto tempo você aguenta nesse pior cenário? Você está disposto a enfrentar isso por quanto tempo? Tem uma reserva para isso? E se você está disposto a fechar caso não dê certo. Boa. A partir daí você começa a colocar os outros tijolinhos ali para você entender, tipo, se o negócio vai para frente ou não. Isso acaba empatando o projeto de muita gente, óbvio, né? Porque ninguém tá esperando essa informação, né? Tipo, vou ficar 6 meses a 1 ano sem entrar de... Olha o que foi a pandemia. Se o cara não tem reserva no caixa, se o cara chega todo final de semana ali, tem grana, beleza, vou pra praia, vou trocar de carro, vou comprar roupa pra minha mulher, não sei o que e tal. Cara, se o cara não tem uma reserva, se ele não pode ficar 3, 4 meses no vermelho, é chão, velho, acabou. Como diz, né, é caixão e vela preta, né? Foi, tchau, benção. É isso mesmo, cara, é isso mesmo. Mas aí, pra esse cara aí, essa persona que eu relatei, que é real, né, aí foi isso, cara, aí foi um pouco triste, né, mas do outro lado foi libertador para ele, né? Eu ainda lembro que eu falei, cara, desculpa, né, ter te dado esse choque de realidade, né, ao final da consultoria, desculpa. Eu falei, mas eu vejo com bons olhos, você estava com todas as suas contas erradas, né? Aí ele deu uma chorada, pra você ver, você sabe, mexe com a emoção. O empreendedorismo da micro e pequena empresa não é gourmet, não é glamuroso, não é. Por isso que eu brinquei agora há pouco, falei, não é Roberto Justo, cara, não é Elon Musk, né? Quem tá na micro e na pequena empresa é o brasileiro real, né? O trabalhador que tá ali tentando fazer o negócio acontecer, né? E aí ele, no fim, ele agradeceu. Ele falou, cara, obrigado, né? Rasgou o contrato da imobiliária, falou, nem vou levar isso aqui mais lá, e vou refazer tudo, né? E é isso. E aí, sinceramente, eu não sei se refez, porque eu não tive mais notícia dele depois. Eu vi que não abriu na época, tinha nada que indicava que era o pizza dele, e não sei, mas foi uma história engraçada. O que faltou para ele? Faltou para ele lembrar das experiências que ele teve enquanto ser humano nos rodízios que ele comeu para colocar aquilo no planejamento dele. Isso é criatividade. Criatividade é você colocar em partes memórias já vividas para modelar a tua ideia de negócio. Que legal. Rodrigo, quero que você me conte um pouco Bem, eu tô seguindo pelo Instagram, por favor, e inclusive depois, né, me passa certinho para eu colocar nas legendas ali, né, para quem quiser seguir o Rodrigo aí, né, cara. Eu quero que você me conte sobre esse monte de viagem, um monte de palestra que você tá dando aí sobre criatividade, né, para quem tem os stories ali, enfim, tá munindo as redes sociais ali com muita informação bacana. Então, o empreendedor aí do setor gastronômico que tiver o bom senso, segue lá o Rodrigo e aproveita aí e consome o material que ele tá disponibilizando lá gratuitamente e depois corre atrás para molhar a mão do piá, né, cara? Senão... né? Mas eu quero que você conte essas experiências, cara. Tem muita coisa legal aí que eu tenho visto.
Não, cara, legal. Em 2018, de 2010 a 2018, eu trabalhei muito forte como parceiro, né, consultor credenciado junto ao Sebrae Paraná. E outros Sebrais também, mas em especial o Sebrae Paraná. E isso foi muito bom, né? Foi uma escola e tanto e tudo mais, mas eu tinha muito trabalho, demanda, onde é que eu quero chegar? Eu não conseguia desenvolver outras frentes de trabalho de tanto trabalho que eu tinha com as demandas de consultoria, né? E algumas palestras na época também. Já faço palestra desde 2011. Enfim, e aí em 2018 foi aquele momento que eu estava fazendo um grande trabalho para o Sebrae Alagoas, inclusive, nem era mais no Paraná, era o Sebrae Alagoas. Tá vindo para Maceió a cada 15, 20 dias fazer um trabalho com eles, né? Do próprio Sebrae Alagoas. E foi um trabalho muito desafiador, um trabalho muito grande, muito cirúrgico e tudo mais. E aquilo trouxe para mim que eu queria mais daquilo também, de fazer trabalhos mais robustos. Não que a rede não tenha sido e tudo mais, mas em outros cenários, em outras, né, outras coisas, né? Trabalhos que exigissem mais de mim. É isso, né? O formato do que eu fazia até aquele momento eu já estava plenamente dominado. Aquele novo desafio exigia novos aprendizados. Isso me deixou animado. E aí eu optei por não mais credenciar ao Sebrae Paraná e sair, né? Eu descredenciei. Pra quê? Pra me jogar na fogueira, literalmente. É a primeira vez que eu falo isso até em público, né? Isso já falei pra, né, amigo e tudo, né, na minha privacidade. Mas eu fiz isso pra me jogar na fogueira, né? Cara, agora eu estou na fogueira. E aí, né? E aí, claro, por ter uma reserva, por ter pessoas queridas em volta, por ter teto pra dormir, por ter, né, condições pra poder pensar na vida, eu fui me reorganizando, me replanejando por um tempo. E aí eu comecei a desenvolver novas frentes, né? Peguei toda a bagagem que eu tinha e estruturei num grande método de cultura de inovação, daí pensando em média e grande empresa, que é a Teia Criativa. Aí veio a pandemia e a Teia Criativa não foi criada para online, foi criada para vivencial. Fiquei readaptar um monte de coisa para online e tudo mais. Dali um tempo eu tive a grata oportunidade de ser convidado a compor o quadro de profissionais convidados, tutores, facilitadores convidados do ISAE FGV. E aí entrei lá, já está indo para quase 4, 5 anos que eu tô com eles, trabalhando muito forte com cooperativas, né, pelo Brasil todo, né? Por esses programas do cooperativismo eu já pude atuar em 12 estados do Brasil, mais ou menos. E do outro lado fui criando braços com a RDB Criatividade, que é a minha marca, onde eu faço trabalhos de desenvolvimento criativo de pessoas e de cultura de inovação nas organizações. E aí todas essas histórias que eu fui coletando, todos os estudos, toda essa bagagem, isso tudo eu fui colocando cada vez mais em palestra também, que é o que eu gosto, é o que eu adoro fazer, né? O que eu mais gosto é ali subir 1 hora e meia, contar uma bela de uma história para as pessoas que gere aprendizado, né? Baseado em toda essa vivência que eu tenho. E aí tá dando super certo, as palestras estão cada vez mais assim crescendo, né? O pessoal tá procurando cada vez mais. E aí vale a pena falar que eu misturei, né, Cris, a música com a criatividade e com a inovação, fruto da pandemia. Aí na pandemia eu tava, cara, ser igual não faz a diferença, né, Cris? Falei, pô, eu preciso criar algo novo. Aí um dia, lendo qualquer livro que eu leio aí normalmente, caiu a ficha. Falei, porra, música, ritmo, batuque, percussão, bateria, rock and roll, pô, tudo isso é criativo demais. Que lições eu posso tirar disso para empresários, empresárias, gestores, gestoras e tudo mais? E comecei a fazer um rabisco. E aí é curioso que eu tinha feito um pré-rabisco e aí no dia seguinte eu tinha uns vídeos que eu gravei, que eu aluguei uma sala no Hotel Planalto, lá com o Daniel, para gravar os vídeos lá. Gravei, saí de lá e fui pro fono. Olha que interessante, né? Só conectando conhecidos nossos, conhecidos amigos. E fui pro fono. Sentei no fono com a Sara e com o João, que era o videomaker que tava gravando lá para mim, e mostrei o rabisco da palestra, mostrando o que você acha de eu trazer lições dos tambores para criatividade, para inovação nesse momento. Isso, cara, isso dá caldo, isso é legal pra caramba, tudo mais, tal, não sei o quê. E ali eu comecei a criar um novo produto, que é uma palestra chamada Criatividade é Vida, que tá na versão 5.0 já. E essa é uma palestra, Cris, que até 200 pessoas eu consigo hoje distribuir baqueta para todo mundo fica com um par de baqueta a palestra toda. Eu levo uma parte da bateria, o tambor, chocalho e tudo mais, e eu vou trazendo lições justamente relacionadas à importância do sentir para criar. E aí usando os tambores como pano de fundo, na verdade é ator principal, né, dessa palestra, trazendo algumas lições interessantes disso, né? Que ritmos tocados sempre da mesma maneira, em dado momento se tornam chato, né? A gente precisa variar.
a gente precisa mudar. E vai, enfim, é uma palestra bem divertida que está tendo uma aceitação legal. E aí, hoje é isso, cara. Eu estou basicamente trabalhando muito forte em programas focados em criatividade e inovação de médias e grandes empresas e cooperativas. E com essa palestra eu já tenho girado legal aí, levando essa maluquice aí a uns cantos aí do Brasil também, né? Mas eu sempre digo, cara, que... Bom, eu ainda tenho o privilégio de ser um parceiro do Sebrae. Eu adoro citar a questão do Sebrae, porque o Sebrae tem uma missão maravilhosa, ou melhor, uma função social maravilhosa, que é cuidar do pequeno negócio, né? E eu sempre, sempre não, mas com certa frequência eu ainda sou chamado por alguns Sebrais para uma palestra, para um trabalho aqui e outro ali, né? Então tenho as portas abertas, isso é muito legal. Fiz trabalho com o Sebrae Minas recentemente também, e por aí vai. Mas eu sempre comento, cara, que o trabalho com a micro e com a pequena empresa tem um a mais, um propósito a mais que me encanta, né? Que me encanta muito. Cuidar de gente que precisa que aquele negócio dê muito certo, né? E isso, na realidade, na micro e pequena empresa é muito massa, né? Então, cuidar de gente que precisa que aquilo dê certo, isso sempre me motivou muito. E hoje, trabalhando com média e grande empresa, que é uma realidade um pouco diferente, o que me motiva? É justamente cuidar de gente que precisa ter saúde mental para manter o seu trabalho em dia, né? Porque a pressão de estar em grandes empresas aí é danada, as pessoas surtam, né? Então eu estou motivado a ajudar essa galera a ter momentos de descompressão com os trabalhos que eu faço para relaxar. Legal, eu acho que é válido o adendo aí, né? O Rodrigo é um baita músico aí, um baterista de se tirar o chapéu. Então não é à toa que leva os tambores e por aí vai, né? As baquetas, né, para contextualizar com a galera. Mas enfim, né? Vocês vão entrar lá no Instagram do Piá e vão dar uma olhada, vocês vão ver que legal que tá lá, cara. É isso aí. Massa. Rodrigo, ficando por aqui, cara, quero agradecer demais aí esse tempo que você disponibilizou para trocar uma ideia com a gente, cara, trazer essa experiência que você teve, tirando um pouco do foco do empreendedor, mas alguém que está de fora enxergando isso há muito tempo, né, com uma outra visão, com uma outra pegada, com uma bagagem violenta aí, cara. E, Rodrigo, obrigado. Os contatos aí, por favor, para quem quer falar com o Rodrigo, por favor, nos honre com essa possibilidade aí, né, cara? Claro, para que os empreendedores aí possam, de repente, procurar o De Barros. De Barros. Não, é isso aí, pessoal. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato pelo 42 991466570. Como eu costumo dizer, se for urgente, me liga, porque no WhatsApp eu sou péssimo, eu não consigo responder mais as mensagens ali com velocidade, então eu deixo. Do outro lado, você pode me achar no Instagram, @debarrosrdb, e também o meu site, rdbcriatividade.com.br. E, eventualmente, pelos bares da cidade, por que não? Por que não? Eu tô tentando me armar com o Silvio aqui, pegar uns dias, eu tô precisando um pouco de bar, assim, essa coisa de relaxar. Eu, trabalhando na noite, você acaba, né, naquela coisa do regime semiaberto, que a gente brinca, né? Então, na hora que a galera tá curtindo, você tá trabalhando. Mas, né, de repente, numa visita ao Fono ali, eu posso agradecer pessoalmente e tal, mas a gente se trombar por aí também, né? Com certeza, cara. Que assim seja. Assim seja, assim é, cara. Tamo junto, conta comigo e vamos aí. Maravilha. Rodrigo, obrigado, cara, mais uma vez. Show de bola aí. Imagina, abraço, meu garoto. Valeu. Até.